Saúdo a todos com a paz de Cristo. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo do 12 ao 18. Eclesiastes, capítulo 1, versículo do 12 ao 18. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 12 ao 18, que diz: Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode direitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Até aqui, irmãos, quem leu foi a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, que não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, seja toda a honra e toda a glória. Ó Deus, te pedimos que tu venhas falar aos nossos corações nessa noite, que a tua palavra, que é viva e que é eficaz, possa causar em nós transformação de vidas, para que a tua palavra não possa voltar vazia, como ela nunca volta, mas ela sempre cumpre o propósito. Ó Deus, abençoa-nos, portanto, que o pregador não fale só por si mesmo, mas que ele seja tão somente um transmissor das tuas verdades. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, que vai causar em nós transformação de vidas, possa ser utilizada na prática, para que não seja somente conhecimento, mas que possamos pôr em prática aquilo que aprendemos de ti nesta noite. Transforma nossas vidas, ó Pai. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu estou pregando usualmente sobre o livro de Eclesiastes. Na última vez eu falei sobre o capítulo 1, versículos do 1 até o 11, onde eu falei que tudo é uma mesmice. De acordo com o pregador, embaixo do sol, tudo é mesmice, tudo é vaidade. Ou melhor, até esse termo, o superlativo, né? Vaidade das vaidades. E a partir desse entendimento de que tudo embaixo do sol é tudo uma mesmice, agora o pregador continua falando falando agora que o conhecimento debaixo do sol ele é inútil e ele é enfadonho. Usualmente, quando a gente lê o livro de Eclesiastes, percebe que é um pouco difícil nós entendermos o que o pregador tinha para nos passar. Porque muitas vezes o pregador ele fala de forma muito pessimista. Mas essa intenção do pregador é essa mesma. Porque o pregador ele não dá a informação de graça. Ele exige de nós o exame mais apurado,
ao ler Eclesiastes, temos que ser bastante analíticos com aquilo que nós estamos lendo. Mesmo porque, meus irmãos, a Bíblia, ela é um livro. Se algo não está claro no livro de Eclesiastes, a Bíblia vai torná-lo, como um todo, vai torná-lo claro. Só que muitas vezes o Eclesiastes nos incomoda, e nos incomoda bastante. Tanto é que muitos cristãos não gostam de ler o livro de Eclesiastes, porque ele é muito pessimista. Mesmo porque o que vocês vamos ver no livro de Eclesiastes, há muitas perguntas e poucas respostas. Por isso que é importante, ao analisar o livro de Eclesiastes, analisar como a Bíblia como um todo. Ao mesmo tempo, ele é um livro que nos fascina, porque ele lida com questões que são intrigantes para nossas vidas. Por exemplo, qual é o sentido da vida? É uma tentativa de buscar essa resposta. Ou qual o valor daquilo que fazemos nessa vida? Ou como saber se eu fui útil enquanto vivi nessa vida? Ou como sair da mesmice da vida? São perguntas intrigantes, inquietantes, que o livro de Eclesiastes busca responder. Muitas vezes a resposta vai ser uma só. Tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Porque Eclesiastes ele olha para o mundo e não capta o sentido do que ele vê. Não capta o sentido do que nós fazemos, não capta isso. Porque se nós estivermos cercados pelo tédio, se nós tivermos a visão com o óculos das Escrituras Sagradas, vamos saber que há um Deus que está agindo. Há um Deus cuja mão não está encolhida para que não possa salvar. E também não está surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. No versículo número 12, que acabamos de ler, está escrito: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. O livro começa dizendo que quem escreveu é o pregador, que é o mesmo nome de Eclesiastes. Então, o pregador, que no original é Coelé, significa sábio, mestre, professor, um orador, aquele que fala diante de uma assembleia. E essa assembleia é o Eclésia, que é a igreja. Então, é um livro para toda a igreja ouvir. Agora, interessante que no versículo 1 do mesmo capítulo 1, diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Perceba que no versículo 12, ele se apresenta novamente. O leitor mais atento vai se perguntar: por que Salomão, que é o autor do livro, por que o autor se apresenta novamente? Será que tem alguma razão para isso? Os estudiosos indicam, meus irmãos, que tudo indica que a intenção é mostrar as credenciais de quem está falando. Não é por orgulho, mas está querendo dizer que ele é uma pessoa que está apta a falar tudo aquilo que vai ser dito, a tratar dos assuntos, muitas vezes ásperos. Ele tem todas as credenciais. Porque Salomão está nos lembrando que ele é o mesmo que recebeu a sabedoria de Deus de um modo extraordinário, de um modo maravilhoso, e que deu várias demonstrações da sua capacidade. E essas demonstrações levaram a ser admirado por várias e várias pessoas por causa do conhecimento que ele tinha. Por isso, meu irmão, Salomão ele pode afirmar com propriedade, porque ele era o homem cheio da sabedoria de Deus. Então, ninguém pode argumentar dizendo assim: não, essa pessoa não conhece. Não, ninguém pode dizer isso, porque não existiu na face da terra um homem tão sábio como foi Salomão. Então, portanto, ele tem condições, ele tem gabarito, ele tem todas as credenciais para falar exatamente o que ele falou. Por isso, mesmo, o título dessa pregação é: O conhecimento debaixo do sol é inútil e enfadonho. Dividi essa pregação em 3 partes.
Primeira, o conhecimento é frustrante. Versículos 13 e 14. Segundo, o conhecimento não muda a realidade. Versículo 15. E o conhecimento só aumenta a tristeza. Versículos 16 a 18. No final, farei uma conclusão e duas aplicações. Então, em primeiro lugar, o conhecimento é frustrante, baseado nos versículos 13 e 14. Versículo 13 que diz: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Irmãos, quando ele diz assim, apliquei o coração, ele quer dizer que ele aplicou todo o seu ser. Porque o coração tem significado, significa a pessoa como um todo. E ele aplicou todo o seu ser para buscar entender o que ocorre debaixo do céu. Aqui fala debaixo do céu, outro lugar fala debaixo do sol, mas essa utilização ela é intercambiável. E ele fez isso usando sabedoria. Então ele usou tudo aquilo que ele tinha, usando toda a sabedoria que ele tinha, que Deus deu para ele. Só que debaixo do céu, ele não conseguiu atingir o seu alvo. Ele não conseguiu entender o que sucede debaixo do céu. Lembrando que debaixo do céu, ele foi o homem mais sábio que existiu, não por ele mesmo, mas porque Salomão pede sabedoria de Deus e Deus concede. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo do 11 ao 13, que diz, 1 Reis 3, do 11 ao 13, que diz, disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Era o homem mais sábio que existiu na face da terra. Ele era cheio de conhecimento, mas ele buscava entender o sentido da vida. A intensidade dessa busca é refletida nesses dois verbos que ele utilizou. Aqui, usou o verbo esquadrinhar e também o informar-me, que outras traduções traduzem o informar-me para investigar. Então, aquele que esquadrinha, que investiga. E ele usa esses dois verbos para deixar claro. A investigação que ele fez foi exaustiva. Foi uma investigação minuciosa. Foi uma investigação cuidadosa. Mas, quando formos analisar profundamente essa questão, essa análise das coisas, será que não é exatamente um mandato cultural que Deus nos ordenou? Lembra que no Gênesis 2,15, Deus cria um jardim e coloca o homem nesse jardim para o cultivar e o guardar? Exatamente aqui está a ordem de Deus, o mandato cultural. Deus criou o homem bom, Deus criou o mundo bom e perfeito, mas não criou o mundo pronto e acabado. A teologia diz que Deus escondeu, entre aspas, escondeu potenciais dentro da criação para serem descobertos, para serem desenvolvidos. E é isso que nós chamamos de cultura. Não confundam com o termo cultura popular. Tanto é que no latim a palavra cultura, ela tem a mesma raiz da palavra cultivo. Então, quando Deus diz assim, cultivar e o guardar, é exatamente para trabalhar com aquilo que Deus havia feito. Portanto, cultura tem a ver com trabalho. A cultura tem a ver com o nosso trabalho. É todo
Resumindo, é todo o esforço humano para descobrir as preciosidades que Deus escondeu e fazer com que essas descobertas possam, de alguma forma, melhorar a existência humana. Por causa do mandato cultural, o ser humano ele tem uma enorme fome de conhecimento. Todos nós temos fome de conhecimento. Por quê? Porque nós recebemos isso de Deus. É um mandato de Deus. Ele nos ordenou que nós investigássemos esse mundo, que nós buscássemos aprender sobre esse mundo, que gerássemos conhecimento e viéssemos a entender como o mundo funciona. Tanto é que, se vocês analisarem, você vai ver que essa busca de conhecimento vai se dividir em várias áreas. Existem diversas áreas do conhecimento, mas aqui não estou falando especificamente sobre o conhecimento científico. Eu não estou falando aqui só de matemática, física, química, biologia, ou antropologia, filosofia. Não. Eu estou falando da busca do conhecimento no nosso dia a dia mesmo, no dia a dia de cada um de nós. Quantas pessoas não estudam, pesquisam, ou investigam, analisam para fazer um bom prato culinário? Quantas pessoas você não conhece que fazem isso? Que investiga qual o melhor ingrediente, se eu posso substituir um ou outro ingrediente e isso não fica tão bom ou até melhor. Ou quantas pessoas não estudam, pesquisam, investigam para, por exemplo, otimizar o uso do dinheiro para que dê até o pelo menos no final do mês? Ou quantas pessoas não estudam, pesquisam, investigam para otimizar algum trabalho doméstico? Muitas vezes até para economizar água, para também reduzir a conta do final do mês. Como, por exemplo, como pessoas também não estudam, pesquisam, investigam, por exemplo, qual é a melhor forma de você administrar uma casa. Então, tudo isso mesmo isso tem a ver com o trabalho. É aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. É isso que Deus mandou que nós fizéssemos. Agora, veja que a continuação do versículo 13, ela é um pouco desestimulante, frustrante até certo ponto. Porque olha só o que ele diz. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Já vimos que foi Deus quem colocou no coração do homem esse desejo da busca do conhecimento. Mas essa busca por conhecimento, que deveria ser algo desejável, agradável, algo belo, proveitoso, o pregador ele avalia isso como algo sombrio, algo que não tem nenhum entusiasmo, não tem nenhum atrativo, porque é só para nos afligir. O que me causa mais espanto é a conexão da tarefa de buscar o conhecimento com a aflição. Mas que tipo de aflição é essa? Você pode estar se perguntando. Irmãos, é que depois da queda, o trabalho tornou-se realmente enfadonho. O trabalho deixou de ser aquilo que nos dava prazer e passou a ser incapaz de satisfazer o homem, ser incapaz de dar sentido à nossa vida. Porque hoje o trabalho simplesmente não produz o resultado que era esperado. O trabalho não nos satisfaz. Ele não responde o sentido da vida. Ele não responde por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui. Mas percebam que antes da queda, o trabalho era algo prazeroso. Hoje, talvez não mais. Hoje o trabalho é enfado. Versículo 14 nos diz: Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aqui o pregador ele aborda a questão, só que focalizando bem mais nos feitos dos homens, nas obras dos homens. Ou seja, ele empreendeu uma busca por tudo aquilo que o homem faz, todas as obras que os homens fazem. Contudo, também foi sem sucesso. Ele percebeu que era uma tarefa inútil.
analisar do ponto de vista das obras dos homens. É inútil, é fútil, porque ele diz que é vaidade. Quando você vai na raiz, né, na palavra, no original, a palavra vaidade, você vai ver que vaidade é até difícil você definir vaidade, mas é aquilo que você não consegue segurar. É como aquele vapor. Você consegue segurar o vapor? Já foi. É aquilo que é temporário, não é aquilo permanente. Então tem várias definições de vaidade, mas é aquilo que é fútil, que você não consegue segurar. Pronto. Se você tentar buscar saber o sentido da vida, analisando as obras que os homens fazem, tudo isso é vaidade e é correr atrás do vento. Interessante é que quando o Salomão ele compara exatamente essa inutilidade à busca pelo vento, à perseguição do vento. Quem consegue perseguir o vento? Quem consegue segurar o vento? Quem consegue até mesmo dirigir o vento? Ninguém. Da mesma forma, é compreensão da vida humana. Você não vai conseguir. É fútil, é inútil. E quando ele usa a palavra tentei, também quando você vai no original, você vê que é a mesma raiz das palavras examinar e investigar, que vimos no versículo anterior. É a mesma palavra, tem a mesma raiz a palavra. Ou seja, foi uma tarefa também intensiva. Não foi uma tarefa simples, foi uma tarefa que Salomão, ele investigou profundamente. Ele analisou até o máximo que ele podia. Tanto é que em 1 Reis, no capítulo 4, versículo 29, diz que Deus deu sabedoria, além da sabedoria, ele deu grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Então, essa é a definição da sabedoria de Salomão. Repetindo, Deus deu sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Sem dúvida alguma, Salomão gastou boas horas investigando o mundo, mas o resultado foi fracasso. Não conseguiu entender. O segundo aspecto dessa pregação, baseado no versículo 15, tem a ver com que o conhecimento ele não muda a realidade. Então, primeira parte, falou-se que o conhecimento ele é frustrante. Mas o segundo aspecto é que o conhecimento, além de ser frustrante, ele também não muda a realidade. Mas no versículo 15, que diz: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Salomão continua o seu argumento de que o conhecimento não muda a realidade. E ele usa dois provérbios da sua época para explanar sobre essa questão do fato do conhecimento não mudar a realidade. Em primeiro lugar, ou o primeiro provérbio, é que aquilo que é torto não se pode endireitar. Irmãos, se o torto continua torto, não gera um sentimento de inutilidade? Se você quer endireitar aquilo que é torto, e você não vai conseguir endireitar aquilo que é torto, você não se sentiria inútil? Se você pode até se esforçar para endireitar o torto, mas não vai conseguir, não muda. Você não se sente inútil? Mas, meus irmãos, debaixo do sol, mudar o que é torto, você nunca vai conseguir mesmo. Nunca vai conseguir. Uma árvore já adulta, se ela nasce torta, como é que você vai fazer para endireitar? Ou seja, nenhum conhecimento humano é capaz de endireitar aquilo que é imperfeito, aquilo que é deficiente. Uma pergunta: o conhecimento é suficiente para nos livrar do pecado? Não, né? Não é.
Muitas coisas nós gostamos de mudar, mas nós simplesmente não temos esse poder de mudança, não cabe a nós, embora nós queiramos mudar. Por exemplo, a corrupção do mundo. O conhecimento consegue endireitar a corrupção do mundo? Não, né? É possível só com conhecimento resolver a questão da corrupção? Não. Infelizmente, meus irmãos, debaixo do sol, o que era torto continua torto. Mas também, em segundo lugar, é o segundo provérbio, no caso, diz assim: o que falta não se pode calcular. A pergunta que o pregador está nos fazendo é: como é que faz para calcular aquilo que nós nunca tivemos? Repetindo, como é que eu calculo aquilo que eu nunca tive? Exemplo, como calcular o dinheiro que nós nunca ganhamos? Como é que faz para calcular o dinheiro que nós nunca ganhamos? Quanto é o dinheiro que vocês nunca ganharam? Quanto? Não tem como calcular. Não tem como calcular. Vou ajudá-los. Como calcular os amigos que nós nunca fizemos? Quantos foram os amigos que vocês nunca fizeram? Quantos? Não tem como calcular. Ou como calcular as oportunidades que nós nunca tivemos? Também não tem como calcular. Ou como calcular o tempo que também não temos? Como calcular a experiência que nós nunca tivemos? Não temos como calcular. Vai ficar mais fácil o entendimento dessa passagem. Suponha que você acha que te falte dinheiro. Algo até comum. Você acha que te falta dinheiro. Então eu te pergunto, faça o cálculo e me diga, quanto te falta por mês? Para você se sentir, não, agora estou tranquilo. Quanto é? Alguns vão dizer, se eu tivesse 10 mil, estaria tranquilo. Outro dia, não, para ficar tranquilo tinha que ser 100 mil. 100 mil estaria de boa, tranquilo. Outros diriam, se eu tiver 1 milhão por mês, aí sim, estaria tranquilo. Irmãos, é triste que eu vou dizer, mas independente da quantia, eu e você nunca estaremos satisfeitos. Nunca. Porque se você ganhar 1 milhão, você que vai querer ganhar 2. Se você ganhar 2, vai querer ganhar 10. Tem pessoas, brasileiros, que ganham 40 milhões por mês. E vocês acham que essas pessoas estão satisfeitas? Não estão. Não estão satisfeitos. Não estão satisfeitos. Sabe por que não estamos satisfeitos? Porque eu e vocês somos insaciáveis. Vou repetir. Porque eu e vocês somos insaciáveis. E quem está dizendo isso não sou eu, mas é o homem mais rico da face da terra. Não existiu um homem tão rico quanto ele. Não existiu um homem tão sábio quanto ele, que é o Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém. O dinheiro, meus irmãos, nunca vai satisfazer nem preencher o vazio que temos no nosso coração. Nunca. Nunca. Mas debaixo do sol é isso mesmo. Eu falei a questão financeira, mas pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Troque dinheiro por qualquer outra coisa. Essa outra coisa nunca vai me satisfazer e também não vai te satisfazer. Porque mesmo quando você obtiver aquilo que te falta, sempre vai faltar uma outra coisa. Se nós somos insaciáveis, como é que faz para calcular aquilo que me falta? Não tem como. Não tem como.
É isso que a passagem quer dizer. Em terceiro lugar, o conhecimento só aumenta a tristeza. Então, já vimos que o conhecimento, ele é, aqui no caso, em primeiro lugar, né, o conhecimento, ele é frustrante. Depois, não muda a realidade. E, em terceiro lugar, só aumenta a tristeza. Por que eu estou falando isso? Baseado nos versículos de 16 a 18. O versículo 16 nos diz: Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Como falado anteriormente, ele mostrou as suas credenciais. Ele mostrou quem ele era. Então, Salomão está refletindo sobre a sua grande sabedoria que foi dada por Deus para ele. É por isso que 1 Reis 10, versículo 23 e 24, nos diz que, assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo o mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Então, meus irmãos, Deus deu para Salomão essa sabedoria. E ele trabalhou com essa sabedoria. Ele não engavetou. Ele buscou, exercitou essa sabedoria. E aqui nessa passagem, ele usa dois termos que eu acho interessante. Ele usa as palavras me engrandeci e sobrepujei. Porque Salomão desenvolveu e aperfeiçoou a sabedoria que ele recebeu de Deus. Através do quê? Através dos seus estudos. Ele continuou estudando. Deus deu sabedoria para ele, ok, mas ele também continuou os seus estudos. Tanto é que ele diz assim: tenho tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Então não arquivou a sabedoria, não. Ele tratou, ele obteve experiência através da sabedoria. E um detalhe que eu acho importante, ele usou o termo tenho tido larga experiência. É interessante que ele não usou o termo eu tenho tido toda a experiência. Ele tem uma larga experiência. Não quer dizer que ele tenha toda a experiência. Isso nos passa uma mensagem que eu acho muito importante ressaltar aqui. Irmãos, nós nunca vamos saber de tudo. Pensar para pensar nisso, parar para pensar nisso. Nunca vamos saber de tudo. Nunca. Pensa a pessoa mais sábia do mundo. Nunca vai saber tudo. Nunca. É interessante que o filósofo Sócrates, ele ganhou bastante notoriedade quando ele falou a frase célebre de Sócrates: só sei que nada sei. Ele foi ovacionado por essa frase: só sei que nada sei. E, irmãos, tem muita gente que ainda acha que sabe de tudo. Tem gente que se acha. Muita gente se acha. Eu sei, hoje em dia a informação está muito mais fácil. É muito mais fácil você buscar uma informação. Né? Tem Google para quê? Né? Eu até chamo o Google do pai dos burros. Né? Mas, apesar da informação estar mais disponível, pode ter certeza, você não sabe de tudo. Você não sabe, aliás, não sabe de nada. Não sabe de nada. Na face da terra, debaixo do sol, não sabe de nada. O versículo 17 nos diz: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. O interessante dessa passagem, versículo 17, é que ele também se aplicou, ele aplicou o coração, aplicou todo o seu ser em busca da sabedoria. Mas ele não se limitou somente à sabedoria, porque ele diz assim: e a saber o que é loucura e o que é estutícia.
Então ele não se firmou somente na sabedoria. Ele disse assim: se a sabedoria não está dando certo, quem sabe se eu buscar algo que não seja sábio? Quem sabe se eu for um tolo? Se eu for, né, tanto no aspecto mente tola, como ação tola. Estão diferentes. Uma coisa é você ter o pensamento tolo, a outra coisa é você ter o comportamento de um tolo. Ele fez as duas coisas. E sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Um balde de água fria, porque também não ajudou. Então, tanto quando você usa a sabedoria, quanto você deixar de usar a sabedoria, ambas não levam a nada. E a conclusão é: só sei que nada sei. No versículo 18, diz assim: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Então, diante dessa perplexidade das conclusões do pregador, e para que não fiquemos sem uma explicação, o próprio pregador dá uma explicação. Salomão conecta sabedoria com aflição, sabedoria com enfado. Ele conecta conhecimento ou ciência com pesar ou tristeza. Ele faz essas conexões. Quando você tenta analisar, poxa, por que ele faz essa... Por que ele foi tão duro? Por que ele foi tão severo? Unir sabedoria com aflição ou com enfado, unir ciência ou conhecimento com tristeza. Ele foi grandemente severo. Mas, na verdade, isso vem da impressão do próprio pregador. A impressão pessoal do pregador, que depois de muitas buscas incessantes, massivas, ele percebeu que nada fazia sentido, que tudo era correr atrás do vento. O que o Salomão está dizendo, irmãos, é que ao invés de trazer alegria e satisfação, o conhecimento só traz tristeza. Analisando essa frase com mais detalhes, pensem comigo. Não acho que muitas vezes, quando você é ignorante sobre um aspecto, sobre uma coisa, não é melhor? Porque aí você vai conservar a esperança de que algo vai melhorar. O sucesso pode vir, a satisfação pode vir também, se você for ignorante. Porque a pessoa ignorante, no caso, pensa que se por acaso ela tivesse mais aquela habilidade, talvez ela conseguisse atingir os seus objetivos. Se eu atingir aquele grau de instrução, eu vou conseguir meus objetivos. Ou, se eu tivesse mais bens, aí sim eu teria menos problemas. Ou, se eu conseguisse aquele relacionamento, aquele rapaz ou aquela moça, certamente eu atingiria a felicidade eterna. Meus irmãos, quando você conhece mais profundamente, como é o caso de Salomão, ele vai dizer para você: lê do engano. Tudo é vaidade, tudo é fútil, tudo é como uma névoa. Não tem como segurar. Nada é permanente. O sábio tem melhores condições do que nós, ou do que os ignorantes, de avaliar as perdas que viveu, porque, junto com a sabedoria crescente, vem também a sensação de perda crescente. Quanto mais sábio você é, mais você tem noção daquilo que você está perdendo. Você acaba, no fundo, analisando a vida como uma sucessão de perdas. A vida acaba sendo uma sucessão de perdas. Eu tenho a impressão que vocês estão se perguntando o que vocês já perderam na vida. Muitas coisas foram perdidas. Gosto de fazer aqui uma vírgula. Esse sentimento de perda só vai estar na mente se você não estiver
na tua mente, pensando ou tendo a esperança na vida eterna. Porque se você tem esperança na vida eterna, aí as perdas aqui são vaidade. Se você não tem esperança da vida eterna, aí você vai se preocupar, porque aqui realmente é perda por cima de perda. Mas, irmãos, esse sofrimento por causa do conhecimento não é de hoje. Ele vem, na realidade, desde a oferta que Satanás fez para Eva, lá em Gênesis 3. Lembra como ele falou para Eva? Que se ela comesse do fruto, ela teria o conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva comeram do fruto, pecaram contra Deus. Porque eles queriam ter o conhecimento. Eles queriam ser iguais a Deus. Caíram na conversa de Satanás. Mas esse conhecimento os aproximou ou os afastou de Deus? Os afastou de Deus. Por isso é que disse que o sofrimento ou a tristeza veio a partir do pecado e, consequentemente, do afastamento de Deus. Irmãos, se eu parasse agora a pregação, eu tenho certeza que a maioria sairia daqui deprimido. Porque é deprimente mesmo. As palavras do pregador são chocantes. Mas nós temos conclusões. Nós temos também aplicações daquilo que nós aprendemos de Deus nessa noite. Concluindo, né, então, essa pregação, uma expressão que aparece muito no livro de Eclesiastes é exatamente o termo debaixo do sol. Apareceu no versículo 13 e no versículo 14. O versículo 13 apareceu debaixo do céu, mas é a mesma coisa que debaixo do sol. Eu li uma reflexão muito interessante do pastor Thomas Tronco, da Igreja Batista da Redenção, que é uma igreja aqui em São Paulo. O pastor se perguntou por qual motivo a sabedoria em Provérbios ela é tão edificante, enquanto que a sabedoria de Eclesiastes é tão frustrante. De acordo com o próprio pastor Thomas, a sabedoria de Provérbios é aquela que é medida pelos valores acima do sol, enquanto que a sabedoria de Eclesiastes é aquela que se olha apenas para as coisas debaixo do sol. Portanto, o que o pregador está deixando aqui são pistas. Ele não está respondendo. Ele está dando pistas. Ele está dizendo o seguinte: se olharmos o mundo somente da perspectiva terrena, constatamos realmente que o mundo é só vaidade. Realmente correr atrás do vento. Por isso que a Bíblia deve ser analisada como um todo. Não pode analisar somente o trecho. Analise sempre a Bíblia no todo. É que se tem o abaixo do sol, é porque também tem o acima do sol. E Eclesiastes nos força a não somente olhar pela perspectiva de baixo do sol, mas e principalmente na perspectiva do acima do sol. Realmente, quando do ponto de vista de baixo do sol, a frustração ela é inevitável. Você vai se frustrar. É verdade isso. Porque não há explicações desse lado do sol para todas as coisas que acontecem no mundo, você não tem como explicar. E Deus não é obrigado a explicá-las a nós. Repetindo, Deus não é obrigado a explicá-las para nós. Porque Deus ordenou que seu povo vivesse por promessas e não por explicações. Que vivesse pela fé e não por aquilo que se vê. Porque bem-aventurados são os que viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Por isso que, independente de sermos pessoas simples ou acadêmicos famosos, tudo que nos cerca deve ser visto e analisado com as lentes da palavra de Deus. Porque são essas verdades bíblicas que dão um significado todo novo à vida debaixo do sol. Quando você passa a analisar a vida
não sob o aspecto de bar do sol, mas com o óculos da palavra de Deus, você vai ver que tudo vai ser diferente. Porque ela concede ao homem mais fraco, ao homem mais incapacitado do mundo, ela confere sentido e satisfação em viver aqui nesse mundo. Por isso é que o conselho bíblico é: seja um sábio aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo. Duas breves aplicações mesmo. A primeira delas é que o conhecimento debaixo do sol, ele não é capaz de dizer qual o sentido da vida. O trabalho de conhecer acabou se tornando uma vaidade, acabou se tornando uma corrida atrás do vento, que é inútil. Correr atrás do vento é inútil. Interessante a perspectiva de Salomão para o trabalho que Deus deu para o homem debaixo do sol. O trabalho hoje é enfadonho, meus irmãos, por causa do pecado, como eu havia falado. Após a queda, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Gênesis 3,17. E no 3,9 diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, meu irmão, debaixo do sol, muitas vezes, é como diz, tem até um ditado que diz: trabalha-se para o fim de semana. Mas não foi assim desde o princípio. Se o nosso trabalho visar verdadeiramente a glória de Deus, aí tudo passa a ter sentido. Porque Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Implica que se você olha para o mundo, dentro desse próprio mundo, o conhecimento é inútil. Mas o conhecimento tem valor a partir do momento que a partir do momento que o conhecimento ele segue-se ao temor do Senhor. É diferente. O conhecimento por si só e o conhecimento a partir do momento que você teme ao Senhor. Quando você reconhece e entende qual o lugar que Deus tem na tua vida. Qual o lugar que o Supremo Deus tem na tua vida. E você sim, você vai encontrar o caminho para compreender o que o mundo é e entender qual é a verdade revelada nas Escrituras. E como segunda aplicação, a sabedoria não está nos melhores e mais brilhantes homens dessa terra. Não está. Mas ela está no melhor e mais brilhante homem que já viveu nessa terra. Que é quem? Jesus Cristo. Cristo está acima do sol. Cristo ele vive à direita de Deus Pai. Jesus Cristo, homem, tá? Falando de Jesus Cristo, homem. Ele vive à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele está lá e ele intercede por nós. Glória a Deus por isso. Porque Cristo está acima do sol, ele é o único caminho para conhecer o sentido da vida. Salomão buscou na sabedoria humana, mas a única resposta que obteve foi sofrimento, foi frustração, foi tristeza. Mas Cristo, ele é a única sabedoria que pode endireitar aquilo que está quebrado, aquilo que está torto. Baseado em que eu estou falando isso? Colossenses 2:3, que diz: Cristo é aquele em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Repetindo, Cristo é aquele em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Outra passagem bíblica, Isaías 44, que diz: em Cristo todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Por isso que eu vos afirmo, em Cristo, Cristo é o único que pode endireitar aquilo que está torto. E somente o conhecimento de Cristo consegue transformar a nossa frustração em satisfação. Cristo pode transformar aquilo que é torto em algo que é direito, aquilo que é frustrante em algo satisfatório. Porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nossa vida se torna doce. Por que eu falo isso? Conhecer a Cristo é importantíssimo. Porque lá em João 17:3 nos dá uma revelação que eu acho fantástica, que diz: porque a vida eterna é esta,
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna, meus irmãos, vai ser uma eterna busca por conhecer mais a Deus e conhecer mais a Cristo. E quando nos faltar algo, aquilo que falta não podemos calcular, foi o que nós vimos. Cristo é a única resposta para essa sensação de falta, porque somente Ele tem condições de preencher o vazio da nossa alma. Ele é tudo que precisamos, tudo. Nada vai nos faltar se nós estivermos em Cristo. Se você ainda não tem Cristo como teu único e suficiente Salvador, arrependa-te dos teus pecados, porque Cristo está voltando para levar consigo a sua igreja, que foi comprada com seu precioso sangue. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra, que é viva e eficaz, possa causar em nós transformação de vidas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, enquanto analisamos o mundo sob a ótica, sob a perspectiva de analisarmos somente aquilo que está debaixo do sol, verdadeiramente só vamos encontrar frustrações. Frustrações, ó Pai, desespero, aflição, inquietudes. Ó Deus, porque após a queda, nós nos tornamos rebeldes, nós nos tornamos maus, ó Deus. Mas a tua grande novidade, a tua boa nova, nos foi enviada. A grande notícia nos foi enviada, que é nascimento, morte, mas ressurreição de Jesus Cristo. E esse homem, hoje, com um corpo ressurreto, um corpo glorificado, está à tua direita. Ó Deus, e ele vive a interceder por cada um de nós. Ó Deus, somos gratos, ó Pai, por tudo aquilo que tu tens feito nas nossas vidas. Nós não merecemos nada de bom que venha de ti, mas tu, de forma tão graciosa, tão amorosa, enviaste teu Filho amado, Jesus Cristo. Ele que veio aqui a esse mundo, nasceu de uma mulher, viveu como nós, sentiu fome, sede, sentiu dores, chorou, ó Deus, e morreu para pagar o alto preço pelos nossos muitos pecados. Mas enquanto viveu aqui, ó Pai, ele cumpriu toda a justiça, porque ele não cometeu nenhum pecado. E tu aceitaste o sacrifício de Cristo, porque ao terceiro dia tu mesmo ressuscitaste entre os mortos. E hoje, ó Pai, um homem está à tua direita e vive a interceder por nós. Glorificado e exaltado seja o teu nome, porque nós não merecemos tão grande salvação, mas tu nos concedeste por teu amor, não somente por tua graça, Deus, nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, não por obras, para que ninguém venha se gloriar na tua presença. Ó Deus, muito obrigado pelas tuas exortações nessa noite, porque muitas vezes nós queremos nos conformar com esse mundo, mas nesse mundo, ó Deus, só vai haver frustrações mesmo. Precisamos olhar, ó Pai, além desse mundo, para a vida eterna, que somente Cristo nos proporciona. Ó Deus, muito obrigado por tua salvação, pela redenção que tu nos proporciona, tão somente pelo teu Filho amado Jesus Cristo. Continua, ó Pai, nos abençoando, continua, ó Pai, nos livrando, nos guardando de todo o mal. E, ó Deus, que possamos sair daqui, ó Pai, não da forma como nós entramos, mas possamos sair daqui também com o teu conhecimento, mas não somente isso, ó Pai, queremos sair daqui praticantes, que possamos colocar aquilo que aprendemos de Ti nas nossas vidas, para que possamos ter esperança, que independente, ó Pai, das autoridades que Tu mesmo colocaste, seja presidente, governador, deputados, prefeitos, qualquer autoridade,
Nós temos a certeza, porque a tua palavra nos diz que tu mesmo instituíste. Ó Deus, possamos estar orando por elas, para que elas possam fazer muito bem o seu trabalho, para que possamos, ó Pai, viver vida tranquila. Mas, ó Deus, se for necessário que viemos a passar pela tribulação, que tu nos sustente com a tua destra, que é fiel. Abençoa-nos, portanto, sei com a tua igreja, é o que nós te rogamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.